Então vamos lá. Então, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Eu vou falar como se eu estivesse no gabinete, né? Sejam bem-vindos ao Gabinete de Leitura Rui Barbosa, esse espaço centenário aqui de Jundiaí. A gente, devido à pandemia, esse momento histórico que a gente está vivendo agora no mundo, né? A gente teve que trocar algumas atividades que seriam presenciais, a gente conseguiu converter para o online. Esse projeto, ele faz parte de um projeto chamado Memórias Literárias. Ela é uma realização do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? O gabinete ele foi contemplado num edital que é um edital público de nível estadual. Nós concorremos com centenas de outras entidades e ganhamos esse projeto. Nós concorremos no ano passado, fomos contemplados no final do ano e nós teríamos que executar ao longo desse ano. Devido à pandemia, a gente teve que ficar parado aí durante alguns meses, né, até a cidade entrar na fase laranja, né? E com isso a gente está dando continuidade agora. Essa é a segunda atividade. Nós tivemos o Clube de Leitura com o Juliano Garcia, que é um livreiro, né? Um grande conhecedor da literatura aqui da cidade, que foi no dia 18 de novembro. Tomamos água junto ao mesmo tempo. Você viu que sincronizou. Não foi combinado. Pois é. E hoje é a segunda atividade do projeto, que é o bate-papo. Essa atividade é um encontro com escritores, né? Eu convidei, o Nicolas foi indicado, né? Então, o nosso convidado de hoje é o escritor Nicolas Catalano. Eu não vou falar dele, porque ele vai se apresentar, né? Deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Vânia Feitosa, muito prazer, né? Ter todos vocês aqui comigo. Vocês, para quem for acompanhar a programação do gabinete ao longo desses próximos meses, vocês vão me ver muito em praticamente todas as atividades. Eu sou a coordenadora do projeto, fui eu que escrevi o projeto e eu estou acompanhando muito de perto cada atividade que foi pensada com muito carinho, para que associados e novos associados e público em geral possa conhecer o maravilhoso mundo da literatura através de uma série de atividades. Amanhã é dia 28, né, de novembro. Amanhã eu vou estar fazendo uma oficina presencial lá no gabinete. As inscrições já estão encerradas, né? Elas encerraram em 40 minutos, porque são apenas 8 vagas por conta dessa questão do distanciamento. É uma oficina sobre desenvolvimento de projetos culturais. E no domingo a gente tem uma atividade com o Gustavo Diniz, que ele vai dar uma oficina sobre escrita criativa, tá? Que também está esgotada. A gente vai ter muitas outras atividades, né, agora em dezembro, em janeiro. Então, eu convido todos vocês a acompanhar a nossa programação do gabinete pelas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no nosso canal no YouTube, que logo já vai estar recheado de atividades. E é isso, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje choveu muito na cidade e eu sei que algumas pessoas podem ter tido dificuldade de acesso à internet, pode ser que algum bairro esteja sem energia. Então, eu quero deixar o meu muito obrigada para você que está aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo, porque cada vez mais a vida está tão corrida que às vezes a gente não consegue nem parar para escutar, né, participar de uma atividade cultural. Então é isso, com vocês, Nicolas Catalano. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, quero agradecer ao Gabinete de Literatura Rui Barbosa, a Vânia, pela oportunidade, né? Muito obrigado de coração, eu estou muito feliz de estar aqui. Foi muito legal criar esse projeto, né? Esse tema foi uma coisa fantástica que aconteceu comigo, né?
E obrigado também a vocês, todos vocês que estão aqui. Eu fico muito feliz de ver cada um aqui. Me dá uma alegria imensa, sério. Agradeço de coração mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou o Nicolas Catalano. Eu sou autor de 3 livros. Espelho dos Olhos. Acho que tá aqui. Pega pra mim, por favor. Esse é meu primeiro livro, Espelho dos Olhos. Opa, ele não aparece. Pera aí que eu preciso desativar o fundo. Só um minuto, gente. Aqui. Esse aqui é o Espelho dos Olhos, que é o meu primeiro livro, que eu lancei em 2015. Aí eu lancei depois, em 2018, o Espelho de Sangue, que é a continuação do Espelho dos Olhos, que é uma série, né? E esse ano eu lancei o Zebras, Garotos do Bullying. Era para ter sido um lançamento presencial, né, numa livraria e tudo mais. Eu fechei com a livraria, estava todo animado, mas aí surgiu a pandemia e acabou sendo virtual. Tudo bem, porque eu aprendi novas oportunidades de lançamento, né? Foi estranho para mim no começo para lidar com isso, mas depois eu vi que foi uma chance boa. Colocando meu fundo de volta. E deixa eu ver aqui mais. Bom, eu vou contar um pouco da minha história com a literatura fantástica, né? Desde cedo, eu sempre fui muito intenso com as fantasias que eu vivia, né? Eu sempre fui muito real, muito original para mim viver nesse mundo da fantasia. Eu gostava muito de ler gibi, de criar história, de personagens com características, nas brincadeiras de criança que eu fazia, e tudo para mim era mágico e fantástico. E eu sentia que cada pessoa que estava perto de mim era um personagem. Então eu montava roteiros, filmes com os meus brinquedos, personagens, sabe? E eu mesmo interpretava também dentro de mim as coisas, sabe? E também eu tenho uma mãe que ela alimentou muito o meu lúdico. E ela brincava demais comigo, com meus irmãos. E sempre foi muito importante essa parte para mim. Então, a pessoa que apoiava o lúdico da criança, né? Então, eu nunca esqueço disso. Mas, assim, eu comecei realmente a escrever foi com 15, 16 anos. E o Espelho dos Olhos, na verdade, chamava Forçar de um Olhar. Eu comecei a escrever porque quando eu comecei a fazer coral, eu vi as notas, né, dentro de mim, enquanto a gente cantava, voando assim, sabe? Eu falei, gente, por que as notas musicais elas não podem ser vistas a olhos assim, sabe? Direto. Por quê? Aí eu comecei a pensar, comecei a escrever. Durante mais ou menos uns 5 meses, 6 meses, eu tinha bastante páginas escritas. Aí roubaram meu notebook e eu perdi toda a história. Aí eu fiquei muito frustrado. Foi uma fase bem difícil para mim. Só que essa vontade de escrever, essa vontade de ter uma história para mostrar para as pessoas, de ter um livro para o mundo, me inspirou. E foi a minha força de continuar sempre em frente, né, com a literatura. E também as pessoas me apoiaram demais, não tenho o que reclamar. E, bom, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Aqui a minha tela tá um pouco coisada, mas vocês estão me ouvindo aí? Tudo certo? Tudo certo aí? Tá aparecendo aí? Então tá. Continuando, pessoal. Tudo certo! Tá joia. Eu tava bastante ansioso para esse dia, tá? Bastante animado. E o projeto que eu criei, né, esse tema, é os impactos da literatura fantástica na vida do ser humano. Claro que eu vou falar sobre literatura fantástica e também vou falar sobre literatura em si, né? E eu quero explicar para vocês, primeiramente, o que significa literatura fantástica. A literatura fantástica ela é um gênero literário, e a maior característica desse gênero é que são narrativas ficcionais, ou seja, não são reconhecidas pela ciência no tempo em que a obra foi escrita. Envolve questões imaginárias, lúdicas, algo distante da realidade dos homens. Ou seja, tudo aquilo que a ciência não pode comprovar hoje em dia é literatura fantástica.
Então, se um dia o Espelho dos Olhos se tornar real, ele não vai ser literatura fantástica mais. Tô brincando, porque é uma literatura fantástica mais distante, né? Mas vocês entendem, né, que é uma coisa que não é comprovado cientificamente. Tudo que não for comprovado aí é literatura fantástica, e é um gênero literário. E por que eu escolhi escrever literatura fantástica como primeiro livro? Para mim, a maior característica da literatura fantástica é que são narrativas ficcionais, ou seja, elas têm um leque muito grande para essa expressão, sabe? Eu não conseguia me expressar na literatura comum, né, no gênero literário onde tem realidade cotidiana. Eu não me sentia à vontade para me expressar desse jeito. E eu vou contar também mais para frente umas coisas sobre isso, né? E para mim, por mais que não seja real, que não é comprovado cientificamente, para mim é real. Entendem? É uma forma de eu absorver. E muita gente também absorve dessa forma. A literatura fantástica, ela é real para muita gente. E eu também acredito que é uma forma de absorção muito natural. E bom, agora que a gente entrou no consenso, né, do que é literatura fantástica, eu vou começar a me aprofundar um pouco mais com vocês sobre o meu tema, que é os impactos da literatura fantástica na vida do ser humano. E eu separei alguns tópicos, tá? Tópicos mais lúdicos, para fazer sentido, né, com tudo que eu tô falando. E esses tópicos, eles são como se fossem etapas dos impactos, até a gente realmente chegar no que importa. E também tem uma missão secreta. Eu tenho uma intenção com essa live, né, que vocês vão descobrir depois o que é essa missão. É muito legal, eu não vou dar spoiler, eu tentei já pensar em falar algumas coisinhas dessa missão, mas eu não vou dar spoiler, eu vou deixar vocês entenderem aos poucos o que que é, porque é legal, vocês vão ver. Bom, o primeiro tópico, deixa eu tirar aqui que eu acabei de ver, né, que o fundo vai desfocar. O primeiro tópico que eu separei para vocês desse tema se chama faíscas. Eu não sei se está invertido aí, porque a câmera ela é meio... Não, dá pra ver. Ah, então tá certinho. O primeiro tópico se chama faíscas, pessoal. Quando eu falo faíscas, o que você pensa quando eu falo faíscas? O que você sente? Bom, faíscas é onde tudo começa, que é aquela fase quando a gente começou a se interessar pela literatura, né? A fase das faíscas, a contar as experiências, sabe? Que a gente adquiriu e tudo mais. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência, como foi as minhas faíscas literárias, né? Eu espero que quando eu contar as minhas experiências, que vocês também se identifiquem e se vejam em mim e relembrem as suas faíscas, tá bom? Tá. Lá no Fundamental, os professores recomendavam livros muito legais. Eu não tenho o que reclamar. E eu gostava da maioria, tá? Mas nenhum deles era literatura fantástica. Eu sentia falta, mas eu não sabia que eu sentia falta de alguma coisa. Mas o meu verdadeiro interesse, ele cresceu nessa faísca, foi muito forte, quando eu assisti um filme, que foi Ponte para Terabithia. E quem me conhece sabe que eu tenho uma história muito parecida com a do filme, né? E depois que eu assisti o filme, eu descobri que existia um livro. E aí foi que eu descobri a verdadeira magia de que os livros viram filmes. Eu fiquei encantado. Para mim isso foi fenomenal. E é fenomenal para mim. Isso é incrível. E bom, esse aqui é o Ponte para Terabithia, é o livro que me tocou demais. Foi o primeiro livro que... deixa eu ver se está aparecendo aqui. Que me deixou muito feliz, que mudou a minha vida, que criou faíscas tão fortes que é marcado até hoje. E assim, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, por quê? Porque vocês vão conseguir entender o poder da literatura fantástica nele. O Jesse Arons, né? Ele é uma pessoa que ele não tem muito amigos
na escola. Ele é uma pessoa muito, assim, reservada. Ele não tem muitos amigos porque é o jeito dele, sabe? Até que um dia a Leslie, que é a personagem que surge, que ela vem transferida de uma escola e tudo mais, ela lê um texto na frente da escola. E quando ela lê esse texto, ele vê um monte de coisas no ar, ele vê um monte de coisas, sabe? Ele se conecta com ela porque ela é tão fantasiosa quanto ele. E eles se tornam melhores amigos. Então, Ponte Petra Bicha para mim foi muito importante. A gente sabe que a história é forte e que ela é emocionante, né? É uma história triste, porém muito bonita. Não vou dar spoiler porque talvez as pessoas não conheçam, mas vale a pena a literatura, né? A leitura disso também. E aí eu fui lendo as Crônicas de Nárnia, que uma amiga me emprestava, aquele livro enorme, as Crônicas de Nárnia, eu adorava. E eu me senti, eu falava, nossa, tô lendo esse livrão enorme, meu Deus do céu, era tão gostoso. Aí eu fui lendo Harry Potter, né, claro que Harry Potter não pode faltar, Harry Potter foi mágico pra mim. Eu lembro que eu ia muito na biblioteca também, pegava a Doutora Quest, eu adorava, cada mês eu pegava um livro do Doutora Quest, porque são vários, né, eles eram curtinhos, eu adorava. E bom, aí no colegial aconteceu uma barreira comigo. Isso é comigo, tá, gente? E não é uma crítica que eu vou fazer má, tá? Os livros do vestibular, para mim, eles não foram muito aproveitados com a minha visão, porque eu não tinha maturidade para ler aquele estilo de livro, né? Porém, eu sei que aquela literatura é muito rica, tem muito detalhe, é única, e, e a literatura brasileira, né? Não tem que falar sobre os livros do vestibular. Só que eu estava numa fase e me encontrando com a literatura fantástica. E a minha experiência com isso foi tipo, meu Deus, eu queria ler literatura fantástica e daí tinha que ler aqueles livros do vestibular. E, infelizmente, muitas pessoas me falaram que passaram por isso, né? Que, por exemplo, elas começaram a ter um pouco de receio de livros por conta dos livros do vestibular. E aí, nisso, as pessoas precisariam, a gente, né, começou a mergulhar mais em gêneros literários que a gente gosta. Agora eu vou entrar com o segundo tópico, tá? Que eu já enganchei aqui, que se chama os mergulhos. Bom, os mergulhos. O que você pensa quando eu falo mergulhos? Bom, esse tópico é a continuação de Faíscas, né? E ele mostra a nossa identidade em ler livros. Eu continuo me usando como exemplo e eu quero realmente que vocês se conectem comigo e se identifiquem e coloquem isso em vocês também, tá bom? Bom, os mergulhos foi quando eu criei a identidade e perfil sobre o que eu realmente gosto, sobre o meu gênero literário. Não ficar só tipo em um, não é isso que eu quero dizer. Mas foi quando eu descobri que falei, meu Deus, eu gosto muito de fantasia. Entende? Eu gosto da literatura fantástica, realmente, né? É o que me toca demais. E essa fase é aquela que a gente aprofunda, que a gente sente de acordo com as nossas experiências, sabe? E de tanto mergulhar, a gente consegue criar maturidade para escolher. E cada mergulho eu lembro dos sentimentos incríveis que eu nunca vou esquecer. Por exemplo, né? Eu vi muitos tubarões malvados pelo oceano. Eu aprendi bastante coisas com eles. Eu vi também muitos peixes simpáticos, as sereias maravilhosas, golfinhos malucos e muitas experiências únicas. Eu fiquei completamente imerso, né? Com cada livro que eu li. Lendo, eu consegui entender melhor as pessoas. Então, esse tópico do mergulho é exatamente isso. É quando a gente criou já esse gosto pela literatura, que a gente entendeu que isso atinge a gente e que a gente começa a tomar atitudes diferentes de acordo com o que a gente está lendo, porque isso transforma o nosso ser por completo mesmo, da cabeça aos pés, completamente. E também nos mergulhos é legal que quando a gente está mergulhando, né, nos livros e tudo mais, a gente acaba encontrando pessoas em comuns, ou seja, a gente encontra pessoas que leram os mesmos livros, né,
ou também a gente consegue trocar ideias, afinidades, e isso não tem preço, isso é único e é muito real, é muito legal encontrar pessoas. Encontrei tanta gente legal por conta de livro e por conta de ser escritor também. É uma é um sentimento fenomenal assim, acontecimentos surreais, sabe? E bom, agora eu vou entrar no terceiro tópico e esse tópico ele não é tão confortável, mas ele são as ventanias, pessoal. Bom, por que ventanias? O que você sente quando eu digo ventanias? Hoje em dia, a gente está numa era muito ansiosa, né? Tudo acontece muito rápido, tudo passa muito rápido, a gente quer tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo, a gente não se dá o carinho de fazer uma coisa de cada vez ou devagar, a gente está sempre, né, no ritmo. E isso está sendo um reflexo do ser humano da atualidade. E claro que se a gente observar ao nosso redor, a gente entende o porquê. Hoje em dia a gente tem coisas muito práticas e muitas distrações, né? Por exemplo, a gente tem Netflix, a gente tem Amazon Prime, hoje tem Disney+, né? E muitas coisas que nos distraem, principalmente também as redes sociais, as mídias, a gente está sempre lá no celular, vendo mensagem, conversando, vendo vídeo e tudo mais, toda hora, né? Isso acabou distraindo a gente do nosso hábito de ler. Muita gente falou para mim que, infelizmente, perdeu o hábito de ler. Isso é triste demais. Não julgando, tá, pessoal? Porque eu entendo isso. Não tô julgando ninguém, não. Por exemplo, de 10 pessoas, 8 perderam o hábito de ler. Isso é normal. Porém, a gente não pode deixar isso acontecer. A literatura ainda precisa existir dentro da gente, porque é muito importante ler, né? E, bom, acho que eu falei já sobre as ventanias, né? Se alguém tiver alguma coisa para falar, pessoal, pode ir perguntando e tudo mais, que depois a Vânia ela vai separando as perguntas e vai me falar, tá bom? Fiquem tranquilos. E agora que eu falei das ventanias, é claro que eu não vou deixar vocês só com as ventanias, com esse ar, né? Eu vou trazer claridades para vocês. Claro, porque eu tenho que iluminar, né? Eu não vou trazer uma questão aqui e vou só colocar ela, não. Toda questão precisa ter uma esperança. Bom, o que são as claridades? As claridades são as consciências que a gente precisa tomar. Com isso, a gente precisa aprender a voltar a ter o hábito da leitura o mais rápido possível. E essa live ela tem esse intuito também. Bom, eu separei algumas coisas para vocês pensarem, tá? Para vocês retomarem esse hábito de ler. E quem, né, não perdeu, parabéns, continua assim. Mas é legal reforçar, né? Quem sabe eu te dou uma inspiração de algo a mais, né? E olha só que legal. Em vez da gente, quando acordar, mexer no celular, por que a gente não pega um livro para ler? Por que a gente não desperta lendo devagar? A gente prefere pegar o celular, ficar lá assim, tipo, e falar, não tenho tempo para ler. E a gente fica vendo tanta coisa, tanto story, tanto, né? E se a gente pegar o livro para ler, é uma boa solução para a gente retomar esse hábito. E também, antes de dormir, em vez de a gente pegar o celular, por que a gente não pega um livro para ler? Não precisa ser, tipo, 1 milhão de capítulos, pode ser um capítulo, ou também algumas páginas, sabe? E você não precisa entender tudo que está no livro. Tem uma parte que você não entendeu, você não entendeu, porque aquilo lá simplesmente não faz parte da sua realidade mental, entende? Então tudo bem, continua lendo, até você conseguir entender, ou também deixa aquela parte, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um perfil para interpretar aquilo que foi escrito, né? Tem pessoas que não entendem poesia, e tá tudo bem, porque tem muito a ver com o pessoal, é subjetivo, né? Então vale a pena a gente pensar nessas questões, né? Tudo isso que eu falei. Vocês aqui, me falem uma coisa, vocês mexem no celular antes de dormir? Vocês, quando acordam, mexem no celular também? Como que é?
Depois vocês me falam, tá? E bom, é legal também a gente ter um horário fixo para ler. Todo dia tem um compromisso com a literatura para se tornar um hábito. Não tô falando para vocês lerem 1000 capítulos, não, é ler um parágrafo, ler um pouquinho, sabe? Devagar mesmo. Pelo menos você leu. E você não tá perdendo esse hábito. Você tá vendo palavras, você tá segurando um livro, você tá vendo ele, sentindo, sabe? E tem gente que dorme com o celular mesmo. Mas todo mundo tá assim, né? A gente fica com o celular do lado, lá vibrou, a gente acorda já. É normal de acontecer, porque a gente tá muito, né, pilhado. Também tem gente que trabalha com isso, né? E outra coisa que é muito legal, que dá um estímulo incrível, é criar o Scoob. O Scoob é uma rede social de livros. Quem não tem, vale a pena criar, porque lá você coloca todas as literaturas que você já leu e aí você consegue organizar por lidos, porque eu quero, pelo livro que eu quero ler, ou livros que você tem desejo, você quer trocar com a pessoa. Ah, eu quero trocar esse livro, a pessoa pode contatar você para trocar, sabe? Umas coisas assim. E você pode fazer amizades por lá também. Então isso estimula. E você pode também controlar por capítulos lá. Tipo, eu li 2 capítulos, aí eu coloco lá 2 capítulos que eu li. E aparece sempre com uma atualização. Então é uma rede social inteligente. Eu gosto muito do Scooby. Eu acho incrível. Nath, é um aplicativo, tem um Scooby para baixar. E também tem um site, sabe? Para você acessar lá, você registra. É como se fosse um, entre aspas, Facebook do Scooby, sabe? E que mais? Falei já que não precisa entender, o importante é sentir, né? E vamos ver aqui. Para complementar tudo, inclusive as claridades, né? O próximo tópico, ele vai ser sobre as experiências das pessoas. Essa é a minha parte favorita e eu vou relembrar sobre como é incrível ler e como isso transformou cada pessoa. E eu realmente espero que isso inspire bastante vocês. A missão secreta, você está entendendo um pouco a missão secreta, talvez? Será? Bom, agora estava bem iniciado no celular. Deixa eu ver aqui o chat. Peraí, gente, tá? Percebi que estava bem viciado no celular. Algo que deveria ser usado para facilitar minha vida e, na verdade, estava me controlando. O que eu faço para estabelecer limites é desativar as notificações de todos os aplicativos. E desta forma, eu apenas entro em determinado aplicativo quando eu sinto vontade e não quando o celular fica ali me lembrando de algo. E evito pegar o celular assim que acordo. Sérgio, isso é muito inteligente. Gostei. Isso é uma tática maravilhosa. É legal. E é importante, são localidades, pessoal, para a gente retomar o hábito de leitura, isso é importante. Colocar, desligar a internet, porque daí se precisar receber alguma ligação e tudo mais, pelo menos deixa a ligação, né, se precisar. Ou coloca no modo avião logo. Depende de cada um, né? Mas esse ponto é extremamente importante. Eu gostei. Vale a pena. E você tem mais alguma coisa para falar, pessoal, de claridades ou de experiências que vocês têm com essa perca, né? Essa perda do hábito de ler. Bom, vou continuando aqui. Vou falar sobre os impactos. Tudo isso foi impacto, foi. Só que quem lê meu livro sabe que eu coloco o significado da palavra em si até do título até no tópico. Então, me conhecem já, né? Os impactos. Vamos lá. Sobre os impactos. Deixa eu ver aqui. Os impactos na nossa vida, eles são tudo isso que eu falei e principalmente o como transforma a nossa vida e a nossa maneira de ser. E eu tô falando como se isso fosse uma mágica na Terra. Eu acredito em magia real, tá? E eu acredito que livros sejam mágicos. Eu acredito também em pessoas mágicas, pessoas que fazem bem pra gente. E livros também fazem. Música também é uma magia. Arte é uma magia. Pra mim, isso é mágico. E eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei para algumas pessoas, né?
sobre qual foi o livro que transformou a vida dela e o que ela fez, e o que o livro fez você enxergar, né? E eu comecei a perceber mais ainda o quão poderoso é a literatura, né? É muito forte na gente, isso afeta e dá uma maturidade para o nosso pensar, para o nosso sentir, que não existe nada que substitua isso. Então eu vou começar aqui, tá? Eu vou espelhar a tela, tá, pessoal? Porque eu quero mostrar os relatos, as pessoas que enviaram mensagem, vou mostrar as fotos delas no livro que ela indicou também, né? E vou explicar um pouquinho, tá bom? Deixa eu pegar aqui e compartilhar a tela. Tá aparecendo, pessoal? Tá bom. Tá aparecendo certinho aí? Ah, legal. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar minha lista aqui. Porque as palavras precisam ser das pessoas mesmo. Eu não vou colocar as minhas palavras porque são palavras reais, né? Bom, a primeira pessoa, né, que eu peguei aqui, eu peguei os participantes que falaram primeiro, tá, pessoal? Eu não coloquei muitas pessoas porque senão, por conta do tempo e tudo mais, né? Mas a primeira pessoa foi... Esse é o Matheus, gente. Oi, Matheus, tudo bem? Eu adorei que você participou, tá? E o Matheus, ele falou que o livro que mudou a vida dele foi O Príncipe Feliz. Eu adorei o título desse livro e eu não conhecia. Esse livro é do Oscar Wilde. Esse livro aqui, ó. Tá vendo O Príncipe Feliz? Ah, eu achei super fofo, deve ser bem legal, né? Ele falou assim, que depois que ele leu O Príncipe Feliz, ele começou a valorizar mais as minhas emoções e as dos outros. E é um livro que fala muito sobre o peso que existe na relação entre as pessoas e o sentimento que surge dessas relações. Eu achei isso lindo. E a próxima pessoa que falou foi o João Paulo. Oi, João Paulo, tudo bem? Esse é o João Paulo. E o livro que ele leu, que transformou a vida dele, foi o Férias. Opa, acho que tem alguém falando alguma coisa. Peraí, aqui. Consegui, deu certo. Foi o Férica. O João Paulo, ele leu Férica, da Carolina Munhoz, que é uma autora nacional, né? Eu li esse livro também, é incrível, né? E ele falou assim, que me identifiquei com a personagem, me fez correr atrás dos meus sonhos, assim como ela. E antes eu era mais tímido, e hoje eu sou um pouco menos. E olha só como é legal. Às vezes a gente quer melhorar totalmente daquilo, mas às vezes a gente melhora um pouco daquilo e já tá bom, entende? A gente não precisa ser perfeito. E também tem partes da gente que se a gente superar completamente, não faz parte da gente, entende? Eu tô querendo dizer que às vezes a gente busca muito ser perfeito. E tem muitos defeitos que fazem parte da gente, que estão dentro e que só serve para guiar a gente, fazer parte de quem a gente é. Então isso é importante. E continuando, né? Vamos lá. Estou ativando o mudo das pessoas, pessoal, porque às vezes não percebe que está ativado, tá? Bom, a próxima pessoa é a Tatiane, que hoje é mamãe. Olha só, que legal. E a Tatiane, ela falou que o livro que mexeu muito com ela foi O Menino do Pijama Listrado. Isso aí é um clássico, né? Muita gente conhece ele. E é um livro forte, né? Porque tem uns acontecimentos, né, muito reflexivos e intensos. Mas é uma literatura que vale a pena, né? Tem até filme do Menino do Pijama Listrado. E muita gente ama. E é de chorar, né? Ela falou assim, que o Menino do Pijama Listrado mostra a inocência de uma criança e o quanto o mundo pode ser mal. Então,
ela entendeu, né, com esse livro, sobre realidade, sobre como as pessoas realmente são. E a próxima pessoa é a Juliana. Um pouco familiar, né, gente? A Juliana. A Juliana falou que o livro que ela leu e mexeu muito com ela se chama Violetas na Janela. Inclusive, eu estava procurando, né, sobre esse livro, vendo um pouco, né, porque eu procurei um pouco de cada livro, o qual eu não conhecia. Esse eu tinha ouvido falar, mas eu não sabia a fundo da história. E eu vi que a Turma da Mônica tem uma versão desse livro. Fiquei, meu Deus, que lindo, porque eu adoro a Turma da Mônica, né? E eu falei, gente, que legal, a Turma da Mônica ter esse livro, né? E a Juliana falou assim, esse livro é da Vera Lúcia Carvalho. E aí, do menino do Pijama Listrado é John Boyne, tá bom, gente? Só pra falar os autores, tá? Bom, ela falou assim, que esse livro foi um dos primeiros livros que me fez ter esperança na vida. Olha isso, como é poderoso, gente. Um livro fez a pessoa ter muita esperança. Coisas que a gente busca, né? E às vezes está do nosso lado uma questão para a gente ter esperança e tá lá, esperando para a gente ler só, para a gente entender aquilo que a gente precisa entender e reforçar aquilo dentro da gente. É lindo isso, eu acho fantástico. Vocês acham fantástico isso também? É bonito, né? Bom, o próximo que respondeu a enquete, né, foi o Rafael. Esse é o Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? E ele falou que o livro que mexeu muito com ele foi Harry Potter. Até peguei uma arte assim para mostrar para vocês, né, com ilustrações. Porque Harry Potter não é só um livro, é tudo, né, uma saga. E ele falou assim sobre Harry Potter. A saga me fez amar literatura a ponto de estar fazendo doutorado nisso. Gente, olha a gravidade que a literatura teve com ele, fez com ele. Eu fiquei, tipo, quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, olha o impacto nisso. Um livro fez ele tá lá. Ele, inclusive, tá fazendo doutorado lá no Japão. É surreal o poder que isso tem. Vocês entendem isso? É único, o livro é uma coisa única, não tem nada que substitua. Ele falou assim também, né, continuando, né, que primeiro foi lá pela quinta série, ele começou a ler Harry Potter e como ele era muito tímido, a leitura foi um meio que ele podia se isolar e aproveitar o mundo dele. E, e aí ele sentiu, né, que quando ele terminou de ler todos os livros de Harry Potter que tinham sido lançados, ele começou a pegar outros livros para ler na biblioteca também. E aí também ele começou a ler muitas revistas sobre anime. Tanto, né, que ele inclinou mais um gosto literário, ele mergulhou em outra etapa, né, literária e foi outro gênero e construiu uma coisa dentro dele que é o que ele é hoje. E bom, e agora eu quero resgatar uma coisinha que eu falei sobre o colegial, né, que eu falei sobre os livros que estavam no colegial pro vestibular e tudo mais. Eu fui uma pessoa que não consegui lidar direito com isso, mas eu sei que teve muita gente que lidou bem, tá? Eu não generalizei isso, tá? Por isso eu separei aqui Machado de Assis. Eu quero falar um pouco sobre ele, porque o Rafael falou sobre ele aqui, tá? Ele falou assim, que muita gente tem medo de literatura mais antiga e acha que a linguagem vai ser super complicada ou que as situações não vão se relacionar com elas por conta da realidade e tudo mais, sabe? Mas eu sempre digo para enfrentar Machado de Assis. Ele tá recomendando tudo isso, pessoal, porque ele estuda literatura, tá? Ele fez letras e tudo mais, estuda japonês e continuando, né? Ele falou assim, que se você ler com atenção, vai ver que a linguagem dele não é tão difícil assim. E no máximo, alguns vocábulos um pouco mais complicados e as histórias dele são muito atemporais. O modo como ele observa o ser humano é muito válido até os dias de hoje. Recomendo principalmente os contos dele. São curtos e muito impactantes.
Machado de Assis, né? Renomado, Dom Casmurro, Quincas Borbas, né? E o Alienista também é dele, né? Vale a pena. Agora que a gente, quer dizer, eu criei uma maturidade literária para ler alguns livros, vale a pena a gente pegar e entender aquilo. Tem gente que já criou maturidade literária no colegial, porque eu conhecia muita gente que falava, nossa, eu adorei esse livro, é incrível. E eu falava, meu Deus, eu não tô conseguindo entender direito. Mas cada pessoa tem um perfil. Isso não tá errado ou certo, entendem? Mas claro que a gente precisa ler o que tá pedindo no vestibular, né? Porque a gente precisa estudar para passar. Então vale a pena o esforço. Espero que isso te inspire. Que se você não tá gostando, se você tá no colegial e não tá curtindo as literaturas, para você se dar uma chance, né, como que eu falei aqui, e que você não tá sozinho nessa. Tem muita gente que se sente assim, porém é preciso para você passar nos vestibulares, para você criar sabedorias literárias, né? Então é isso, sobre Machado de Assis. Achei legal que ele falou isso, né, deu para linkar. E a foto que eu peguei do Harry Potter, tá, pessoal, é do Harry Potter Fanzone, ok? Deixa eu ler aqui. Estamos em uma era onde as pessoas estão sem paciência e querem recompensas mentais, rápidas, mas vazias. A literatura excita sua criatividade e paciência, principalmente nessa época fugaz. Isso é perfeito. Kelly falou uma coisa muito interessante. Nossa, é muito real. A gente quer recompensa de tudo, né? E realmente, ler precisa de paciência, precisa estar lá. Dá um trabalhinho ler. Não um trabalhinho ruim, mas você tem que se concentrar, você tem que entrar lá dentro daquele livro, você tem que pensar. E muitas vezes a gente não está se permitindo pensar, né? A gente quer uma coisa rápida, quer ver, tipo, calma, a gente precisa viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. A gente está vivendo o agora. Agora, sempre agora. A gente pode valorizar o nosso agora com o que a gente quiser, porque a gente tem o controle da gente. A gente pode tornar a nossa vida melhor, ter hábitos mais saudáveis, né, mentais, a gente pode exercitar nossa mente, a gente pode meditar, a gente pode ler. Claro que a gente não precisa abandonar, tipo, eu vou abandonar minha Netflix, abandonar meu streaming. Não é isso, abandonar meu videogame. Mas a gente pode diminuir isso e retomar esses hábitos aos poucos, né? Isso é importante. Acho que 100 Anos de Solidão seria um livro de literatura fantástica, não? Lucas, eu não conheço esse livro. Mas, se esse livro for não comprovado cientificamente ou algo distante do mundo dos homens de hoje, sabe? Ele é considerado literatura fantástica. Então, se esse livro ele não for comprovado cientificamente, tipo, isso aqui é real. Tipo, esse copo aqui, esse cotidiano está acontecendo e aí acontece. Isso é literatura normal. Mas quando é fantástica, ela não tem esse realismo, né, do cotidiano. Então, tem que pensar isso, tá? É que eu não conheço os 100 Anos de Solidão. Vou procurar depois, porque eu gostei desse nome, hein? É legal. Oi? O quê? Tem uma pergunta em cima, a gente não ouvi, desculpa. Leandro, como você mesmo falou, ler com toda essa quantidade de streams muitas vezes é difícil, mas pensando aqui, o poder do livro de nos fazer criar e imaginar um mundo novo e detalhado é transformador. Isso realmente mesmo. Criar esse hábito e viver a fantasia é algo que temos que alimentar sempre em nossa vida. Eu, como fã dos seus livros, vejo o poder de transformação nas pessoas e queria saber dentro disso, como foi para você compartilhar o seu mundo com todos? Desde o começo eu comecei a escrever porque eu tinha uma intuição tão forte nisso, que eu queria que as pessoas elas se conectassem com a minha história, né, com o que eu estava transmitindo, que se identificassem com os personagens, e desse um tipo de conforto para elas, uma esperança que transformasse, que impactasse a vida delas. Então, compartilhar isso com as pessoas foi uma coisa tão única, tão. Primeiro foi assustador, tá? Não vou falar que foi gostoso. Pro escritor, eu tô como se eu estivesse me despindo, assim, sabe?
tirando todas as minhas vestes e colocando no papel, porque tudo do meu coração está dentro do livro. Tudo que eu escrevi está dentro do livro. E é assustador, porque as pessoas vão ver aquilo e elas vão conhecer partes suas. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo, falei, isso é o que eu sou. E tem coisas lá que também não é totalmente eu, né? Claro, tem coisas, partes que você escreve porque tem que escrever, porque tem que fazer sentido. Mas existem muitas partes nossas, né, nos livros. Os escritores, eles doam pedaços. Nicolas, Oi, tá me ouvindo? eu tô. Você ainda vai transmitir tela? Eu vou. Quer que eu volte ao normal? Ah, é melhor. Tá. Aí depois, se você Eu precisar, tinha você volta esquecido, de né? novo, entendeu? Não, é verdade. É, eu tinha esquecido que eu me empolguei aqui. Não, não Comecei tem as problema perguntas. não, é mais para dar um toque. Tô aqui para isso. Tá bom. Vou tirar aqui a tela, peraí. Foi? Voltou? Não. Voltou? Voltou, voltou. Ah, legal. Show. Então, como eu estava falando, né, quando eu coloquei isso nos livros e tudo mais, foi assustador, mas foi muito importante na minha vida. Isso me definiu, isso me trouxe tantas alegrias únicas e muita, muita, muita alegria realmente, tá? Respondendo essa pergunta. Marcos bateu palmas. Legal, que bom que gostou. A Natália perguntou aqui: para escrever seus livros, você tem alguma inspiração? Sim, Nath, eu tenho inspirações que são relacionadas às pessoas, ao dia a dia, às questões sociais, ao que acontece no mundo. E aí eu transformo, né, em literatura fantástica para mim. Né? Eu coloco como literatura fantástica. E tudo me inspira. Uma música me inspira, a arte me inspira, pessoas, jeitos, sentimentos. Porque tudo é real. E aí é como se eu quisesse inspirar as pessoas com as minhas inspirações. É tipo isso, é meio louco, mas é isso. E o Sérgio falou assim: quando eu era mais jovem, no ensino fundamental, eu acabava me sentindo só, pois era o único que curtia o gênero fantasia. Uma série marcante para mim na infância foi a série Turma dos Tigres, do Thomas Brezina. Brezina. Acabou que o gênero influenciou muito no que sou hoje, e isso reflete em outras formas de mídia também. Games, filmes, música instrumentais, etc. Olha só o quão importante, a gente às vezes não percebe, né? Mas o quão importante um livro, tipo, no colegial que a gente estava lendo, assim, sabe, vou ler esse livro. Foi importante e tornou a gente quem a gente é hoje. Isso é incrível. E também na fase do colegial, deixa eu ver algo aqui. A gente passa por muitas crises, né? Muitas crises existenciais, porque a gente não entende como se portar com os jovens, como fazer amizades. E a sua história, Sérgio, que você falou, me lembra muito de Ponte para Trabitia, porque quando o personagem ele encontrou a amiga dele tão fantasiosa quanto ele não se sentiu mais solitário, né? Ele encontrou uma pessoa tão fantasiosa quanto ele. E que gostava de ler também, que tinha um mundo imaginário. Ele desenhava, né, o personagem. Então é bem legal isso, isso é único. E os jovens, né, quando a gente está na adolescência, comigo também foi assim, eu era bem tímido, eu era bem na minha, e ler para mim me satisfazia, porque eu conseguia conversar com mais pessoas, eu tinha mais coragens, né? Isso é lindo. E o Lucas perguntou assim, se eu gostei das Crônicas de Nárnia. Ah, eu amei as Crônicas de Nárnia. É incrível, né? As Crônicas de Nárnia tem muitas metáforas, tem muitos significados. E ele também foi baseado em questões bíblicas, mas não na questão religiosa, assim, né? Tem umas questões de metáforas muito legais das Crônicas de Nárnia. E eu acho muito inteligente aquele livro. Nossa, todas as crônicas, né? Eu sou muito fã das Crônicas de Nárnia. Os filmes são maravilhosos. Logo vai ter adaptação.
na Netflix, né? Já tô atento. E fico atento a todas as adaptações, gente, de livro, com filme, com série. Eu sou apaixonado. Isso também me estimulou muito a ler, tá? Uma coisa que, para vocês colocarem nas claridades dos hábitos, eu gosto muito de livro que vira filme, porque é muito mágico você ler o livro e depois você estar no cinema lá e ver, meu Deus, aquilo se tornou real. Não é legal? É tão gostoso. E você vai com amigos ainda que leram também, aí fala, e depois tomam um chá, ou também janta depois, é tão gostoso. Vale a pena. Hoje em dia, você tem algum livro de literatura fantástica para indicar? Eu tenho para indicar, sim. Eu posso indicar o meu. Eu vou indicar o meu, e logo também eu ia chegar uma pessoa aqui que indicou o meu livro aqui. Então, já vou falar sobre isso aqui, tá? Eu vou indicar o meu livro porque fala sobre algumas questões. Já volto nessa pergunta, tá, pessoal? Continuando, a Sara, compartilhamento de tela rápido aqui. Essa aqui é a Sara. Olha só. Ah, ela tem uma foto com os meus livros. Ai, que fofo, eu adorei. E ela disse que o livro que tocou bastante ela se chama O Manual, Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, que é um livro que trata temas como atualidades do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Muito interessante esse livro. Legal, né? E ela falou também que um livro que mexeu muito com ela foi O Espelho dos Olhos. Eu fiquei super emocionado quando ela falou isso. Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse aqui, gente, é O Espelho dos Olhos, tá? É o meu livro. E ele é literatura fantástica, tá? Porque tem coisas que são reais, mas tem coisas que não são reais, porém é uma distopia, é uma realidade exagerada e são questões de convivência, né? Questões sociais e tudo mais. Porque olha só a história do Espelho dos Olhos, é a história da Evangeline, que nasceu em um país onde as pessoas elas são determinadas de acordo com a cor do olho, né? Porque cada cor do olho representa um talento. Tipo assim, a pessoa que nasceu com a cor verde, ela pode curar. A pessoa que nasceu com a cor roxa, da íris, ela pode cantar. A outra que nasceu com cinza pode pintar. E a Evangeline, ela é a personagem principal. Mas não estava fechado já? Não, tá só com a preta. Mas na sua. Não, tá compartilhado, pessoal? Como tá aí? Tá aparecendo eu? Acho que tá certinho. Agora. Ah, tá. Aqui. Não, Nicolas, tá você na tela. Ah, então tá bom. Continuando, pessoal. E a Evangeline, né, ela nasceu com a cor do olho verde. Ela deveria ser uma glorificadora, que é uma classe de talento que cura as pessoas. Só que ela nasceu sem a habilidade que o talento dá. E aí as pessoas pensam que ela mente, que ela quer chamar atenção, que ela, tipo, ela quer ser diferente. E não é bem assim. Ela realmente não tem essa classe de talento. E o pessoal pensa que ela se vitimiza demais. Só que nisso o governo sabe de umas coisas, né? E eles colocam ela na parede. E que se ela não fazer o que eles querem, ela acaba perdendo o pai dela, que é a pessoa que ela mais ama, né? Então, ela vai para uma escola de talentos e tudo mais. Ela tem que mudar de identidade. E nessa escola, as pessoas elas são muito fúteis, elas só se importam com dinheiro, porque quem vai nessa escola tem que ter dinheiro, entendeu? Além de você ter nascido com talento, você tem que ter dinheiro, porque senão, se você nascer com talento e não poder exercitar esse talento ou saber como, você acaba se ferrando, né, entre aspas. Entre aspas não, se ferrando mesmo. Então essa questão social, tá, da literatura fantástica que eu trouxe no Espelho dos Olhos, e que a Sarah se identificou nessas questões sociais de aparência, porque existem pessoas que não têm nenhum talento e elas são tratadas como serventes, né, como escravos. E isso é um livro futurista, porém muito de agora, tá? E continuando, se vocês tiverem coisas para falar, pode falar, tá, pessoal? Eu vou lendo aqui.
O Bruno, vou compartilhar a tela aqui. Gente, esse aqui é o Bruno. Olá, Bruno. E ele disse que o livro que tocou ele demais foi A Improvável Annelise, de Tati Azevedo. Esse aqui, ó. E, inclusive, essa Tati Azevedo, ela é uma escritora nacional. Legal, né? Ele falou que a história nos ensina a acreditarmos em nós mesmos. Mais uma transformação, mais um impacto que a gente enxerga aqui, né? Que cria uma autoconfiança nele, que ele não conseguia ver em nenhum lugar, né? E o livro trouxe essa oportunidade de enxergar tão natural e tão fluido dentro dele. E, bom, essas pessoas aqui foram aqui as primeiras a enviarem, né? Eu não peguei todas, tá, pessoal? As pessoas que eu não coloquei aqui, vão ter que aparecer, né? As pessoas que eu não coloquei aqui, peço desculpas, tá? Mas é por conta de não ficar muito longo, né? Em muita gente e tudo mais. Então eu tive que pegar as primeiras que responderam lá. Eu adorei todas as perguntas, todas as respostas que vocês me deram. Teve coisas tão lindas lá. Falei, ai, que bonito. Eu fiquei muito tocado, de verdade mesmo, emocionado com o poder que é a literatura. E os impactos. Deixa eu ver aqui, né? E os impactos são esses, pessoal. Se vocês tiverem, ficaram com alguma dúvida, que querem acrescentar alguma coisa, podem falar agora, tá? Que daí eu vou lendo aqui as perguntas, a Vânia vai me auxiliando aqui também. Se a Vânia quiser falar mais alguma coisa, esse foi o tema que eu busquei, né? Os impactos da literatura fantástica na vida do ser humano. Eu espero de verdade que você tenha absorvido isso de uma maneira positiva, inspiradora. E a missão secreta, vocês descobriram qual que é? Era alguma coisa que vocês perderam e que talvez agora vocês se sentiram mais inspirados para retomar? Entenderam a missão secreta? A intenção desse bate-papo? E é isso, pessoal. A Vânia vai falar alguma coisa? Oi, Tá me ouvindo? agora eu tô. É que eu vou abrir meu. Tá. Pra mostrar que eu não estou dormindo. Estão me vendo? Não, ainda não. Peraí. Calma, alguma coisa? Não, ainda não. Ainda não estamos vendo, mas logo vai aparecer. Agora apareceu. Agora, Show. vamos lá. A maioria das perguntas você já foi lendo. A maioria dos comentários você já foi lendo. Eu fui entrando aqui nos comentários. Tudo bem, não tem problema. Então, achei super legal a interação do pessoal, que já foi aqui escrevendo, né? Conforme você foi falando, que estava sentindo no momento. E aí eu anotei algumas perguntas que eu gostaria que você respondesse. Claro, vamos lá. Bom, então primeiro eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua trajetória. Você disse que escreve desde os 15, né? 16 anos. Quantos anos você tem, bem? Ah, tá. Eu tenho 27 anos. É um jovem. Super jovem. Então, olha só, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa trajetória até você chegar, você tomar a decisão de publicar o seu primeiro livro, e como é que foi esses percalços? Você teve alguma dificuldade? Como é que foi essa questão com editora? Que eu acho que é uma coisa que é super interessante, né? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa impossível, né? Uhum. E aí eu fico vendo vocês assim, tão jovem, né? Já tem uma trilogia de livros. Então, eu queria que você explicasse, contasse um pouquinho pra gente dessa trajetória aí. Tem outras perguntas, tá? Depois eu vou fazendo, tá? Tá bom, legal. Vamos lá, então. Eu comecei a escrever, né, com 15, 16 anos,
E quando eu estava no colegial, eu nunca senti vontade de fazer alguma coisa de curso e tudo mais, mas eu sentia muita conexão com a fantasia, com livros e tudo mais. E eu falei, meu Deus, né? O que que é isso dentro de mim? Por que que eu sinto essa força de expressar, de querer colocar? Eu não entendia. Era uma coisa muito forte, sabe? Uma coisa que me descontrolava, assim. Até que eu fui entendendo aos poucos. Fui escrevendo, eu fiz faculdade também, eu sou formado em publicidade e propaganda, e agora eu me formei em pedagogia, né? Estou terminando o curso agora, praticamente formado já, porque a gente está quase em dezembro, né? E eu publiquei O Espelho dos Olhos em 2015. Eu lembro que eu enviei para muitas editoras. Aí a Novo Século me contatou, falou que meu livro tinha sido aprovado e tudo mais, que queria uma reunião comigo. Eu falei, ai, que maravilha, vamos lá. Fui lá, a gente conversou, teve uma reunião bacana. E aí fechei contrato com eles de publicação, com o selo Talentos da Literatura Brasileira. Com o passar do tempo, né, tiveram alguns problemas com a editora, claro, porque assim, eles combinaram comigo que eles iriam lançar o segundo livro, né, O Espelho de Sangue, que é a continuação, se eu vendesse toda a minha tiragem lá do Espelho dos Olhos. E eu cheguei a vender toda a tiragem lá, que estava marcada, e só que isso não aconteceu. Por umas questões mais internas também, hoje eu entendo, né? E quando aconteceu isso, eu levei um tombo muito grande, porque eu contava muito com a editora, porque, meu Deus, o que que eu vou fazer se não tiver editora? Aí eu lancei o Espelho de Sangue. O Espelho de Sangue é a continuação e eu lancei ele independente. Eu falei, os leitores estavam falando assim, Nicolas, eu quero muito ler a continuação. E estava pronta já a continuação. Eu falei, pessoal, espera um pouco porque a editora tá vendo e tudo mais. Só que daí nunca chegava. Daí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar esse livro parado. E lançar ele independente foi a melhor coisa que eu fiz pra mim, tá? Porque eu aprendi. Eu lancei ele em 2018. Em 2015 eu lancei Espelho dos Olhos, em 2018 o Espelho de Sangue. E eu aprendi a diagramar, eu fiz cursos de diagramação, aprendi a mexer em design. Eu já sei mexer no Photoshop, né? Eu tenho cursos de design também. Eu aprendi a como se registra livro, ISBN, registros de Biblioteca Nacional e tudo mais, sabe? O registro de, como chama? Direitos autorais. Aprendi toda essa etapa, como faz cada coisa. Eu fui indo atrás de cada etapa. Até que eu cheguei e falei, gente, eu sei lançar um livro, né? Eu posso, eu consigo. Eu já tive essa experiência de como é ter livros lançados, por que que eu não posso lançar um livro? Então eu mesmo lancei o Espelho de Sangue. A minha irmã, a Juliana Catalano, né, ela é artista plástica, ela fez as artes, né, tem umas artes no começo do Espelho de Sangue. E, e aí, né, esse aqui é o Espelho de Sangue, pessoal. E aí dentro dele tem artes e tudo mais da minha irmã. E aí eu criei o selo também, que se chama Agricultura, que é um selo, uma editora minha, mas que eu só publico coisas minhas, né, por enquanto. E foi um desafio muito grande lançar um livro independente, porque eu não sabia. Eu falei, meu Deus, é possível você ser autor independente? Você precisa ter editora sempre? Você pode ser autor independente, você consegue. E dependendo, vale mais a pena ainda, porque as editoras, elas, para lançar o seu livro, né, hoje em dia ainda mais, você precisa ter bastante influência nas mídias sociais, e eles veem muito isso, por conta de investimento, né? Então, pensar em lançar independente, ou no Amazon também, digital está muito em alta, no Wattpad também, vale a pena. Se você tem essa vontade de lançar algo assim, por que não? É um caminho, e hoje eu conheço bastante pessoa que está feliz assim. Inclusive eu estou lançando independente e estou feliz, né? E aí, agora em 2020, eu lancei o Zebras Garotos do Bullying, né? Esse aqui, que ele é um livro, ele não é literatura fantástica, tá, pessoal?
quer dizer, não é literatura fantástica, porque ele é realidade, né? E ele é sobre bullying e tudo mais, sobre descobrimentos de pessoas, de maldades, de... Esse terceiro, ele é uma continuação ou não? Não, esse Os Zebras Ele Grossas... é independente dos outros dois. Isso, ele Os não é... outros dois, você falou que lançou em 2015 e outro em 2018. Então ele começa a história em 2015 e termina. Você encerrou a história no segundo livro. Então, ainda não, ainda tem o terceiro livro que eu tô Haha. escrevendo. Que o Espelho dos Olhos ele é uma trilogia, né? Uma série, né? Que se chama Espelho da Vida. Eu tô escrevendo ele e espero em breve lançar. As pessoas estão esperando a continuação, recebi algumas mensagens, né? Algumas não, as pessoas estão me cobrando já. Achei super legal você contar um pouco sobre como as dificuldades elas nos fortalecem, né? Porque assim, a questão do escritor independente, ou se você não é uma pessoa, digamos, da mídia, famosa, tem essa dificuldade das editoras mesmo, né? Porque elas querem coisas certeiras, né? Isso mesmo, elas querem investir em algo que vão dar retorno para elas, né? Isso. E aí, com esse fato que você foi atrás de ter lançado o segundo livro, achei super bacana, né? Que você foi atrás de aprender, né? Diagramar, como que cadastra. Ó, isso aí já dá uma oficina, hein? Pode ensinar como lançar seu livro. Ó, já tô aqui Eu quero, legal. pensando. Não, acho que é bem por aí, né? A gente mostrar. Eu acho muito legal isso, porque eu também trabalho com essa questão do projeto cultural, então é importante a gente mostrar para as pessoas que é possível fazer as coisas de forma independente, né? E não ficar sempre só esperando alguém que faça. Eu acho que na música isso tem acontecido bastante, né? O artista que vai atrás de escrever em festival, como que vai atrás de uma gravadora, lançar. Então, acho que é legal a gente também ouvir o lado da literatura, né? Uhum. Bom, isso é uma coisa. Eu vou ler aqui uma pergunta da Natália. Ela perguntou: Nicolas, quando você escreveu seus livros, você se identificou com alguns? Você respondeu essa ou não? Ah, Não, não, acho que não, não né? respondi. Não. Essa pergunta é legal, hein? Quando eu escrevi O Espelho dos Olhos, estava muito na era dos Jogos Vorazes, o livro. Não tinha filme ainda, porque os Jogos Vorazes ele foi antes, né? Muito antes do filme. E eu, como era viciado em livros que viravam filme, claro que eu já estava lendo o livro, sei lá, 2 anos antes de virar filme. Aí eu li os Jogos Vorazes, que me marcou demais. E a força da Katniss, né, que é a personagem principal dos Jogos Vorazes, eu tentei colocar isso como forças de Evangeline também, porque um personagem inspira o outro, né? E então, Jogos Vorazes teve muita influência na minha vida. Divergente também, adoro Divergente, fantástico, né? Harry Potter também teve muita influência. Carolina Munhoz, que é uma autora nacional, também na época eu lia bastante, adorava. E basicamente era mais fantástico mesmo, né? Pode perceber, né, Vânia? Que eu... eu acho que se você falar pra mim assim, Nicolas, quais livros de realidade não fantástica você leu? Eu acho que eu vou ficar, nossa, tenho que, sabe, Legal. um pouco. Bom, queria que você falasse um pouquinho também. Essa coisa da literatura fantástica, como está o mercado nacional? O Quem são mercado. os principais escritores de literatura fantástica? Você acha que ainda é muita concorrência com o mercado internacional? Ou você vê assim como o Brasil se destacando nos últimos anos? Olha, eu já tive muito. Eu tenho contato com bastante escritores, né? E a gente conversa sobre isso que você está falando, né? Bastante. E o que está acontecendo muito hoje em dia é que as editoras elas começaram a lançar muitos livros de pessoas com bastante influências. E, por exemplo, eu não vou falar mal, tá? Não é maldade que eu vou falar. Mas tem muita gente que lançou livro, né? Esses influencers e tudo mais, que nem foram eles que escreveram. E por conta de ter seguidores, por conta de vender, é isso que importa para as vendas, né?
E isso é triste, eu acho isso muito triste. E teve muita gente também que lançou livro, né, desses influencers e tudo mais, que eles foram livros que eu considero não muito úteis em questões de sabedoria. Sabe aquele livro que te traz algum impacto, que te transforma? Então, eu gosto de livro assim, e você vê pelo conteúdo, pelo estilo do livro, que ele não te traz alguma coisa. Ele só tá te trazendo a imagem da pessoa, do influencer, né? Porque ele tá em alta e tudo mais. De autores que estão em alta, tem a. Como chama mesmo? Deixa eu tentar lembrar. A Carolina Munhoz é uma autora nacional, né? Tá em alta até hoje. Rafael Dracon, que é um escritor também de literatura fantástica, continua também. Eduardo Spohr, né? Também. Renata da Arma Escarlate. Eu esqueci o nome dela, me fugiu agora. Mas ela também continua em alta, ela lançou, né? Quem mais? Ricardo Viana. Tem uns autores nacionais que continuam, né? Só que o que continua muito em alta são esses influencers, né? Que surgem com um livro, aí de repente some, daí nem livro de algo útil para a humanidade, né? Assim, é mais por questão de imagem mesmo, para sustentar a fama, né? E também existe muito preconceito literário das pessoas, né? Elas não se dão oportunidades de experimentar novidades. Elas sempre preferem, né? Não vou generalizar, algumas preferem, né? Muitas delas preferem ficar sempre no mesmo gosto e às vezes é legal você mudar, experimentar oceanos novos, né? Você ler livros novos. Isso é bom, né? Porque você aprende muita coisa e experiências também. Acho que basicamente é isso. Sobre o que você perguntou, tem mais alguma coisa que você perguntou que eu não respondi? É... Não, agora a última pergunta, e assim, é mais uma curiosidade, né? Uma pergunta boba. Você geralmente lê primeiro o livro e depois assiste o filme? Ou aqui nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou você assiste o filme e aí você fica naquela secura para ler o livro, entendeu? Sim. Olha, para mim, o que é mágico realmente, que é a fórmula Nicholas, né, é ler o livro, depois assistir o filme. Mas aconteceu comigo já, de eu assistir o filme, uma série, depois ler o livro, sabe? Uhum. Mas eu já várias vezes tipo, fiquei segurando de ver aquele filme ou segurando de ver aquela série enquanto não terminasse o livro. Tá. Porque é mágico, tipo, fala, nossa, eu tô lendo lá e vendo o que tá acontecendo, falando, meu Deus, aquilo eu li, eu sei, eu criei dentro de mim aquilo, Tá. né? Uhum. É isso, né? Porque uma coisa leva a outra, né? E é legal porque às vezes você assiste o filme e aí fica. Aquele filme ele te transforma de uma maneira, né? Ele te deixa uma mensagem, às vezes você fica dias com aquilo na cabeça, nossa, Sim, processando a mensagem, né? E aí você com quer certeza. consumir mais. É igual quando você assiste uma série, né? Por exemplo. Quando tem no Netflix, né, nessas plataformas de streaming, a gente fica tão doidão, assim, tão, meu Deus, que coisa boa, eu vou assistir tudo. Aí você maratona 3 madrugadas, igual um zumbi no sofá. É E aí verdade. termina, aí você fica assim, quando sai a segunda temporada? E aí vai demorar, você fala assim, gente, será que tem um livro? Será que tem um podcast? Será que tem qualquer coisa que me satisfaça? Porque você Isso quer é muito mais, né? legal. Isso também é legal, viu? Porque daí tem alguma coisa pra você se sentir, pra você matar aquelas saudades daquilo que você acabou de assistir. Isso. Ou o contrário, né? Você lê o livro e você fala assim, gente, será que tem mais, né? E aí você descobre, do nada, você descobre que alguém está fazendo uma série. Então, acho que vice-versa também é bem legal. Bom, eu acho que é isso, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente vai encerrar. É...
Alguém está escrevendo. Ah, tá. Ah, tô vendo aqui as mensagens também. Sim. Pessoal Mas, super fofo, muito legal. sim, todo mundo participando. Nicolas, eu quero agradecer muito por você ter aceitado o convite de participar da gente do projeto. Muito bom, parabéns a todos os envolvidos. Obrigada. Imagina. Então, Nicolas, foi um prazer te conhecer. É bom as pessoas saberem que a gente não se conhecia, nunca tinha Não, se visto na a gente vida, se né? conheceu Foi uma agora. indicação. Sim. E já virei fã, quero ler o livro. Ai, Vânia, muito obrigado. E eu quero agradecer do fundo do coração por você, por essa gentileza que você é, por essa atenção que você dá. Muito obrigado do fundo do coração mesmo por essa oportunidade. Sério, fiquei muito, muito feliz. Foi uma experiência para mim incrível. Esse projeto que eu montei, né, foi uma experiência muito legal. Bom, que bom que você gostou, obrigada. Acho que é importante a gente dar oportunidade para os escritores, né, da cidade, né? Eu acho que é legal a gente mostrar que existe produção aqui em Jundiaí. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês essa noite. Muito obrigado, gente, pelas perguntas, pela atenção que vocês estão aqui. Todo mundo que me apoiou, que me apoia, que está aqui, apoiou a gente. Agradeço do fundo do coração mesmo. Obrigado. Obrigada. E continua acompanhando, né, as nossas atividades nas redes sociais do Gabinete de Leitura Rui Barbosa e agora no nosso canal no YouTube, tá bom? Logo mais a gente vai colocar online o bate-papo. Obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Boa noite para vocês. Bom sábado, domingo, final de semana. Tchau, tchau. Tchau.